Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 1, versículo de número 15. Evangelho conforme escreveu Marcos capítulo 1 e o versículo de número 15. Nós vamos ler a partir do versículo 14, tá bom? Marcos 1, 14 e 15. Está escrito assim: que depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galileia, pregando a todos as boas novas de Deus. Cumprindo-se o tempo e está chegando o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Obrigado, Senhor, por sua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que nessa noite tenhamos clareza e entendimento daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Fala conosco, Espírito Santo, que a nossa atenção esteja voltada toda para a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. A mensagem que Jesus começa a pregar é essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A Bíblia, ela apresenta Deus como um rei. Ele é um rei que exerce o seu governo e ele domina sobre tudo que há. Isso está lá no Salmo 47, o versículo 6, o Salmo 52, o versículo 7, e ele governa e domina sobre tudo que há. Está lá no Salmo 22 e no versículo 28. Então, assim, sobre o seu reino, ele governa soberanamente. Soberanamente. Então, assim, quando Jesus ele veio à Terra, ele veio para falar justamente desse reino, o reino de Deus. E nós vamos ver hoje, nessa noite, a igreja e o reino de Deus. E assim, sempre foi ideia de Deus, de ter um reino em que houvesse a justiça, em que houvesse, em que não houvesse nada disso que nós vemos nos dias de hoje. Quando Jesus veio, e ele veio para estabelecer o reino, e as profecias acerca do Messias falavam sobre isso, a expectativa do povo era que Jesus viesse como um rei como Davi, que iria libertar Israel do jugo dos seus inimigos. Quando Deus levantou Davi, e após a morte de Saul, o povo de Israel, a nação de Israel, ela vivia em guerra constante. Era contra os filisteus, era contra os midianitas, era contra os amorreus, era contra os jebuseus. As nações vizinhas, elas sempre estavam ali em guerra contra Israel. E aí Deus levanta Davi, que foi um rei forte, né? Davi foi um rei forte. E ele fez toda a diferença. Na época em que Davi começou a reinar, e no período que ele reinou, houve 40 anos de paz em Israel. Ou seja, no período em que Davi reinou, houve paz e houve prosperidade. A nação prosperou. Os inimigos, eles tinham medo de Davi, porque sabia que Davi era valente, era ousado, era destemido, né, era estrategista. Davi era um guerreiro, né, e isso chamou a atenção das nações vizinhas. Aquele episódio de que os filisteus estão lá afrontando Israel, e a humilhação era tanta que Israel era visto como um povo tão fraco que eles até fazem uma proposta para a nação de Israel para minimizar o número de mortos. Porque a nação de Israel
comparando com as outras nações, eles não tinham muito poder militar. Eles não tinham muitas habilidades militares. Ao ponto de as nações vizinhas, como os filisteus, né, usarem de misericórdia e dizer assim, vamos fazer o seguinte, para a gente evitar tantas mortes aí, nós temos um guerreiro aqui que nos representa. Entre vocês, levantem um também para representar. Só que o representante dos filisteus era Golias, um homem de quase 3 metros de altura, que tinha sua espada, lança, escudo, um guerreiro habilidoso, um guerreiro do qual nenhuma nação ainda havia vencido a eles. Então, em tom de menosprezo, em tom de deboche mesmo, o que é que eles dizem? Nós temos o nosso guerreiro aqui, arranje um vocês aí. Agora, dentro daquela nação, quando olhavam para Golias, quem queria lutar com ele? Ninguém. Ninguém queria lutar contra Golias. Ninguém queria enfrentá-lo, porque todos já iam com a perspectiva de que seriam derrotados. E isso, vou abrir um parênteses aqui para dizer que às vezes as pessoas já olham e vê um problema tão grande que ela já enfrenta ele, que ela, na verdade ela não tem nem coragem de enfrentar, porque ela já se sente um derrotado e menosprezado. E nem se dá o trabalho de dizer assim, não, eu vou enfrentar para ver o que é que dá. Não olhe para os problemas com um olhar de derrota. Que você tenha pelo menos a possibilidade de enfrentá-los. Então, quando Davi se propõe a lutar contra Golias e o vence, isso repercutiu. Porque disseram o seguinte, olha, em Israel existe um guerreiro, existe um homem habilidoso, existe um homem de coragem. Essa notícia se espalhou muito rápido. E a partir daí, as nações vizinhas começaram a respeitar mais a Israel. E aí, quando Davi forma um exército, mesmo que não tinha a bênção do rei Saul, mas Davi forma um exército que depois, quando ele viria governar, a nação de Israel, ela ganhou respeito. Ela tinha respeito. Ela passou respeitada, porque quem governa Israel? Davi. E alguém diz assim, você sabe quem é Davi? Quem é Davi? Davi é quem matou Golias. Um guerreiro poderoso, até então nunca vencido por ninguém. Então alguém começou a pensar e dizer assim, não, nós temos que pensar 2 vezes em atacar Israel, porque lá eles têm Davi. Amém? Quando você é um improvável, mas você acredita que Deus está com você, as pessoas vão olhar e ver que Deus está na sua vida. Então, o modelo de reino que os judeus estão esperando na vinda do Messias era um modelo baseado em Davi. Um rei que viria, levantaria seu exército, lutaria contra os romanos, os expulsaria e estabeleceria seu governo para sempre. Era essa a esperança dele. Era essa aonde eles estavam firmados. Aí vem Jesus. E diz assim, depois que João foi preso, ele apareceu na Galiléia pregando o evangelho do Reino de Deus, dizendo, o tempo está cumprido, o Reino de Deus está próximo. É chegado o Reino de Deus. E as pessoas ficavam assim, e cadê as espadas, as lanças, os escudos, os cavalos, os exércitos? Jesus não estava falando de um reino físico, um reino humano. Ele está falando de um reino espiritual. Então a gente precisa ter compreensão do reino de Deus a partir da sua natureza.
e da sua relação com a igreja. A igreja, ela não é o reino de Deus. A igreja, ela é vista como parte desse reino. E por isso Deus estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino de Deus. Qual é o nosso trabalho? Manifestar o reino de Deus. Qual é a natureza do reino de Deus? A natureza do reino de Deus, ela é universal, ela não é local. O reino de Deus não pertence a Israel. O reino de Deus, ele é universal. O salmista diz que Deus é rei de toda a terra. Ele reina sobre toda a terra. Salmo 47, versículo 7. E da mesma forma, Daniel afirma que Deus domina sobre o reino dos homens. Deus reina sobre o reino dos homens. Daniel, capítulo 4, versículo 25. Assim, as escrituras revelam um importante aspecto da natureza do reino de Deus. Que aspecto é esse? A sua universalidade. O reino de Deus, ele é universal. Não é aquela que tem acolá, não. Não é aquela dali, não. Aquela ali está inserida dentro também, né? Mas o reino de Deus, ou seja, ele é universal. Ele não pertence a uma nação. O reino de Deus não pertence a uma denominação, né? O reino de Deus é nosso, e somente nosso. Não é. O reino de Deus, ele abrange povos, línguas, tribos e nações espalhadas por todo o universo, por toda a terra. Então, Deus, ele é o rei universal, que tem o domínio absoluto sobre todas as coisas, sobre tudo. Tudo. Deus tem o controle sobre tudo. Amém? Sua criação, sobre os reinos e governantes humanos, sobre as hostes angelical. É isso que Daniel escreveu lá no capítulo 4, versículo 35. Isso significa que nada nem ninguém está fora do domínio e do governo de Deus. Amém? Você está entendendo até aqui? O reino de Deus, ele é o quê? Universal. Ele é do Elusai? Não, ele é universal. Porque ele abrange todos os lugares e todas as pessoas. Então, assim, observando que embora o mundo, ele siga o seu curso, Deus não perdeu e nem deixou de exercer domínio sobre ele. Nem tampouco sobre o universo criado por ele. Deus é perfeito em tudo que ele fez. Tudo que ele fez. Ele ainda hoje exerce governo e domínio sobre tudo e sobre todas as coisas. Um Deus que não tivesse controle sobre tudo o que fez, ele não seria Deus de verdade. Ele não seria. Então, assim, Deus, ele governa e ele reina sobre tudo e todos estão debaixo da sua autoridade. Isso significa que, embora os homens e até mesmo o diabo e seus demônios tenham liberdade e permissão para agir nesse mundo, contudo, essas ações, elas não se sobrepõem à soberania e ao governo de Deus. Porque Deus domina sobre todos. Ele tem o poder sobre tudo e sobre todos. Salmo 103, o versículo 19. O projeto de Deus começou lá no Éden. Deus queria estabelecer um reino, mas Adão acabou que se perdeu e trouxe consequências. E aí Deus recomeça de novo. Então o Antigo Testamento, ele vai dizer que Deus escolheu um povo. Para quê? Para ser o modelo. O povo de Israel, a nação de Israel, seria o modelo. E aí quando ele chama Abraão para começar essa nação, para ser esse modelo, né? E
Deus escolheu o povo de Israel para reinar sobre ele através dele em um governo soberano e teocrático. O governo de Deus, ele é teocrático, ou seja, ele vem de Deus, ele emana de Deus. O governo de Deus, o reino de Deus, ele não é democrático, ele é teocrático. Quem manda é Deus, quem governa é Ele, as diretrizes vêm dele. E sempre esse foi o ideal dele. Só que quando o povo começaram a ver que as nações vizinhas tinham rei, começaram a pedir, mas Deus queria exercer governo sobre eles. Quando Israel estava organizado em um regime tribal, Deus reinava, né? Reinava sobre ele. Moisés recebia de Deus e passava para o povo. Isso era o regime teocrático, quando eles ainda estavam em uma forma tribal. Isso está lá em Números, capítulo 23, versículo 21. Mas de forma soberana e exercendo o seu governo teocrático sobre o seu antigo povo, o povo de Israel. Por isso, era um reino sacerdotal. O que foi que o Senhor disse em Êxodo, capítulo 19? Êxodo, capítulo 19. Êxodo 19, versículo 5. Diz assim, ó. Agora, portanto, se vós obedecerdes à minha voz e guardais os meus mandamentos, então sereis o meu tesouro peculiar ou particular, acima de todos os povos. Pois toda a terra, ela é o quê? Ela é minha. O Senhor diz, toda a terra é minha. E sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso foi o que Deus falou para Moisés. Ele queria um reino sacerdotal. Então, a nação de Israel, eles passaram a ser um reino sacerdotal. Então, dessa forma, quando Deus escolheu Israel, ele tinha um propósito de abençoar essa nação por meio dela. Por meio de Israel, todos os povos seriam abençoados. Não foi isso que ele disse para Abraão? Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, porque em ti serão o quê? Benditas todas as famílias da terra. Aleluia! Então, Israel recebeu esse privilégio para ser o modelo, para que Israel fizesse com que as nações vizinhas reconhecessem a Deus. Por isso que ele disse, ó, vocês serão reinos de sacerdotes e uma nação santa para mim. Agora, esse propósito, ele se concretizou aonde? Na pessoa de Jesus, o filho de Davi. Que por intermédio de sua morte e ressurreição, ele estabeleceu a igreja. Ou seja, Israel teve a oportunidade de estabelecer um reino. Mas eles falharam. E aí agora Deus estabelece o reino por meio de quem? Da igreja. A morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, e agora ele estabelece a igreja, ele estabelece o reino por meio da igreja. Então, o reino de Deus, ele é uma realidade presente hoje. Nos evangelhos, nós vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando e curando um endemoniado e um cego e mudo. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Versículo 22.
Está escrito assim: então trouxeram-lhe um possuído por um demônio, um cego e um mudo, e ele o curou, de tal modo, por um demônio cego e mudo, e ele o curou, de tal modo, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão espantada dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este indivíduo não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe do demônio. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será desolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam? Por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles serão os vossos juízes. Isso provocou um ciúme no meio dos judeus. Provocou um ciúme grande neles. E eles acusaram, né? Eles acusaram de fazer isso porque Jesus estava endemoniado. Mas a resposta de Jesus foi que se eu expulso os demônios pelo o Espírito de Deus, é conseguinte que é chegado a vós o reino de Deus. Olha o que é que diz o versículo 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós. Os religiosos da época, eles não entendiam isso. Por que eles não entenderam? Porque eles esperavam um rei no modelo de quem? Davi. Por isso que quando Jesus vem curando enfermos, expulsando demônio, Jesus não tinha uma espada, não tinha um cavalo, não tinha um escudo, não tinha uma armadura, não tinha um capacete. Jesus entrava e expulsava os demônios, curava os enfermos, e eles não entenderam. Eles não entenderam isso. Então, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos um aspecto importantíssimo na compreensão da identidade do reino de Deus, que a sua realidade, ela é presente. O reino de Deus é hoje. Em outras palavras, com a vinda de Jesus, o reino de Deus já está presente entre nós. Não é algo futuro. É algo presente, hoje, agora. É tanto que em Mateus capítulo 3, versículo 2, ele diz que o reino de Deus chegou. Naqueles dias veio João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependeu-vos porque o reino de Deus está se aproximando. Aí vem Jesus e diz: arrependeu-vos porque é chegado o reino de Deus. João Batista já está dizendo assim, o reino de Deus vai vir. Através de quem? Do seu reino, do seu rei. Jesus vem e diz assim, o reino de Deus chegou. Então, o reino de Deus, ele não é algo subjetivo. Ele é algo real. É algo real, é algo concreto. O reino de Deus está aqui acontecendo. Amém? Qual é a realidade do reino de Deus? Aonde ele está? Jesus disse, olha, se disser assim, o reino de Deus está ali, não acreditem. O reino de Deus, como realidade presente, não está direcionado a um espaço geográfico. O reino de Deus não é em Jerusalém. O reino de Deus não é na Judéia. Não é um espaço geográfico. O reino de Deus é a presença de Jesus na vida das pessoas. Por isso que ele diz, o reino de Deus está onde? Dentro de quem? De vós. Aonde a presença dele está,
o reino de Deus se manifesta. Por isso que nós devemos manifestar o reino de Deus, porque ele está dentro de nós. Ou em outras palavras, toda vez que as pessoas são salvas, todas as vezes que as pessoas são curadas, todas as vezes que as pessoas são libertas do poder do pecado e do diabo, o reino de Deus está presente, manifesto. Romanos capítulo 14. Versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ele não é um espaço geográfico. Não é um espaço geográfico. O reino de Deus teve início e estava presente no ministério de Jesus. Pois ele mesmo era a manifestação do reino. Estava presente no ministério apostólico da igreja. Na igreja primitiva. E finalmente o reino de Deus está presente por intermédio da igreja do Senhor Jesus hoje. Na igreja do Cristo que vive. Na presente era. Amém? Por isso que lá na frente, João Batista, quando ele estava preso, ele teve dúvidas se Jesus realmente era o Messias. Ele afirmou isso, ele batizou Jesus, mas lá na frente ele ficou com a dúvida e pediu para um dos seus discípulos falar com Jesus. E os discípulos chegam e dizem assim: olha, João nos enviou para te perguntar se você é realmente o Cristo ou nós esperamos outro. Qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta de Jesus? Enquanto vocês pensam, eu vou tomar. Diga para João. Olha a resposta de Jesus. Diga para João: os cegos veem, os coxos andam, os demônios são expulsos, e aos pobres é pregado o reino de Deus. A resposta de Jesus é: eu sou eu mesmo. E o reino de Deus já está se manifestando. O reino de Deus já é uma realidade. Já é uma realidade. Amém? Qual é a igreja no contexto do reino de Deus? Ela deve ser destacado que a igreja ela faz parte do reino de Deus. Contudo, a igreja ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus, tanto do passado como do presente, da antiga aliança e da nova aliança. A igreja, mesmo inserida no contexto do reino, ela não existia no Antigo Testamento. Não existia no Antigo Testamento. Havia uma preparação de Deus por meio de Israel, mas também Israel não era a igreja. Israel também não era o reino de Deus. Então o reino de Deus, ele é composto das pessoas que fizeram parte, que se arrependeram e creram em Jesus, mesmo nem ele tendo vindo ainda no passado, como os que creem hoje e como os que ainda crerão no futuro. Então, a igreja, mesmo inserida no contexto do reino, ela não existia no Antigo Testamento. Todavia, o reino de Deus já existia na antiga aliança. Assim como debaixo da antiga aliança, em que Israel era a comunidade do reino, conforme o Senhor disse em Êxodo 19, vocês serão para mim reino de sacerdotes e uma nação santa. A igreja, ela é a comunidade do reino nessa nova aliança. Ela está inserida ali. A igreja, ela expressa o reino de Deus. A igreja, ela foi idealizada e projetada
por Deus para ser a expressão do seu reino, na plenitude dos tempos. Olha o que é que Paulo diz para os Gálatas. Gálatas capítulo 4. Diz assim, ó. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, que clama: Abba, Pai. Vindo a plenitude dos tempos, a igreja, ela deve ser a expressão, né? A igreja, ela foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão de seu reino na plenitude dos tempos. Ela não é um improviso de Deus, nem um remendo que ele fez na história da salvação. Ela foi projetada e planejada, ela é eleita de Deus. Isso significa que debaixo da nova aliança, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu plano e o projeto de salvação para a humanidade. Por isso que Jesus disse: vão e façam discípulos de todo povo, língua, tribo e nação. A igreja, ela hoje, ela expressa, ela manifesta o reino de Deus, para que as pessoas creiam no rei chamado Jesus. Jesus veio como cordeiro. Sim ou não? Veio como cordeiro. O interessante é que o cordeiro, qualquer pessoa pode tocá-lo. A criança pode tocar no cordeiro, o adulto pode tocar no cordeiro, o adolescente pode tocar no cordeiro. O cordeiro, ele é para todos. Todos estão ali acesso a ele. Agora, quando Jesus voltar, ele não vai voltar mais como cordeiro não, irmão. Ele vai voltar como leão. Agora eu te pergunto, qualquer um toca no leão? Então, ele já veio como cordeiro. Ele virá como leão, como rei. O seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. O seu reino é sempre eterno. Por isso que ninguém consegue destruir o reino de Deus. Aleluia! Amém? Então a igreja, é por intermédio dela, da igreja, que as insondáveis riquezas de Cristo se tornam conhecidas dos principados e potestades. É isso que Paulo disse em Efésios capítulo 3, versículo 10. Por meio da igreja, que o reino de Deus será conhecido na terra. Foi isso que Jesus disse e ensinou para os discípulos. E é essa a nossa missão, dizer para as pessoas: existe um reino do qual você deve estar inserido. Mas para entrar no reino de Deus, qual é o requisito? Ser bonzinho? Fazer o bem? Não! Qual é o requisito para entrar no reino de Deus? É o que Jesus disse: arrepender-se dos seus pecados. Receber Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Por isso que a igreja, a mensagem dela é pregar o reino de Deus. Pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja. Atos capítulo 19. Versículo 8. O que é que Paulo pregava? Paulo pregava que o povo teria vitória.
que se fizer 7 semanas da campanha, da vitória financeira, seu nome sairia do SPC. Vou dizer para você aqui é que Paulo pregava. 19:8. E ele entrando na sinagoga falou ousadamente durante 3 meses, dizendo, discutindo e persuadindo acerca das coisas de quê? Do reino de Deus. Era isso que Paulo pregava. Essa era a mensagem da igreja. Ele falava aos presbíteros de Éfeso. Paulo recordou que pregou a eles o reino de Deus. Quando já prisioneiro em Roma, vemos Paulo pregando o reino de Deus, Atos 28:31. O versículo 30 está escrito assim: Paulo permaneceu por 2 anos inteiros na sua própria casa alugada e recebia todos que lhe procuravam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas relacionadas ao Senhor Jesus Cristo com toda a confiança, sem nenhum homem proibindo. Qual era o medo dos romanos? Era que Jesus era o rei dos judeus. E sendo o rei dos judeus, ele iria ter um exército que poderia confrontá-los. Porque essa era a mensagem. Então, eles esperavam um Jesus militar. Aí Jesus vem falando que o reino dele não é desse mundo. Porque os reinos desse mundo, eles são passageiros. E o reino que eles pensavam que Jesus iria estabelecer, seria um reino baseado em violência, em derramamento de sangue. E não é esse o ideal de Deus. O reino é espiritual. Amém? Não era um reino que os soldados agora, que seriam alistados, iriam pegar suas espadas e lutar e matar os outros. Não, Jesus não veio para mandar ninguém matar os outros. Jesus veio para que nós possamos nós mesmos morrer. Quem morre no reino de Deus? É o outro ou sou eu? Sou eu. Sou eu que tenho que morrer. Sou eu que tenho que matar essa velha criatura que quer se inclinar para as coisas do pecado. Por isso que no reino de Deus não é os outros que morrem, quem morre sou eu. Eu não tenho que matar ninguém, eu tenho que matar a mim mesmo. Desejos, vontades, e submeter ela toda a Deus. Amém? Os novos na fé eram conscientizados acerca da realidade do reino de Deus. Atos 14:22. Confirmando as almas dos discípulos e exortando-os a continuar na fé, e que era necessário, por meio de muitas tribulações. Não, isso aqui não está escrito, não. Não. É por meio de muitas bênçãos, de muitas vitórias, que nós vamos entrar no reino de Deus. Eu acho que erraram aqui quando escreveram. Porque aqui está dizendo assim, é por meio de muitas tribulações. Eu acho que alguém esqueceu de atualizar isso aqui. Por meio de muitas tribulações. Na verdade de vocês está escrito a mesma coisa, irmão, aí? Aflições, né? Tribulações. Exortando a continuar firme na fé. Irmão, permaneça firme na fé. Olha o que é que Paulo dizia. Irmãos, permaneça firme na fé, porque você vai passar por muita tribulação na sua vida. Se fosse nos dias de hoje, alguém olhar para Paulo e dizer assim, está amarrado. Você não é pregador do evangelho, não. Que negócio de muita tribulação, rapaz. A minha vitória tem sabor de mel. Mas era isso que eles diziam.
exortando a continuar firme na fé, porque é necessário. Irmãos, o que é necessário? É algo que você precisa constantemente. Por exemplo, comer é necessário, sim ou não? Você não pode comer só uma vez por mês, não? É necessário você se alimentar todos os dias. É necessário você fazer pelo menos 3 boas refeições por dia. Né, Gabriel? Então, o que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? É necessário passar por muitas tribulações. Ou seja, não, eu só quero passar tribulação uma vez na vida, Jesus. Assim como a comida é necessário, era isso que eles exortavam os irmãos. É necessário passar por muitas tribulações. Para nós entrarmos aonde? No reino de Deus. Então, para entrar no reino de Deus, é necessário passar por muitas tribulações. Era isso que eles enfrentavam na época. Muitas tribulações. Irmãos, havia os romanos os perseguindo. E havia os judeus, os fariseus, também os perseguindo. Era muita perseguição na vida desse povo. Por isso que Paulo está dizendo assim, ó, servir ao Senhor é bom, mas é por meio de muitas tribulações. Por isso que hoje tem tantas pessoas que qualquer tribulação na vida ela quer desistir da igreja. Por quê? Porque ela foi ensinada que não é por meio de muita tribulação, não, é por meio de muita bênção. É? Não, nós vamos ali para a igreja porque você vai ser abençoado. Nós vamos ali receber uma bênção. A propaganda é enganosa. A propaganda verdadeira é: vamos para a igreja porque Deus quer matar você hoje. Irmão, quem viria para a igreja com um convite desse? Ninguém. Conversa é essa, para negócio de morte? Deus quer matar você para te ressuscitar em uma outra pessoa. Por isso que as igrejas que fazem campanhas de bênção estão cheias. E aí os crentes ficam fracos e não suportam as tribulações. Meu Deus, depois que eu fui para a igreja, aceitei Jesus, é tanta tribulação na minha vida, eu acho que eu vou voltar para o mundo. Porque fizeram a propaganda errada. Disseram que seria só sabor de mel. Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Não, irmão, agora é só tribulação. Tem que fazer um louvor diferente. Agora é só tribulação, essa tribulação, essa tribulação na vida do cristão. Tem que fazer um louvor aí. Não vai vender nada não, esse louvor. Não vai ser nem incluído nas plataformas aí não, porque ninguém vai querer ouvir um louvor desse não. Mas era isso que a igreja dizia para os novos convertidos. Conscientizava eles acerca da realidade do reino de Deus. Que a realidade do reino de Deus era: importa entrar no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Portanto, para a gente encerrar, pregar a mensagem do reino de Deus é a missão da igreja. E essa missão, ela só é executada quando a igreja local, ela possui essa visão do reino de Deus. Isso significa que a igreja, ela sabe o que o reino de Deus é e que importância ela tem. Nós somos cidadãos do reino, irmãos. Nós somos cidadãos do reino. Quando esse entendimento não é claro, a igreja local acaba saindo da sua rota e a enveredar por outros caminhos que o distanciam da sua missão, que é pregar a mensagem do reino de Deus. João 18:36.
Quando levaram Jesus para Pilatos, 18, 28. Nós vamos ler do 28 aqui em diante. Que diz assim: então eles conduziram Jesus de Caifás para a sala de julgamento, e era cedo, e eles não entraram na sala de julgamento para não se contaminarem, mas para poderem comer a Páscoa. Então chegou Pilatos diante deles e disse: que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, nós não o entregaríamos a ti. Então disse-lhes então Pilatos: levai-o vós e julgai segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: olha o que é que eles disseram: não nos é lícito matar homem algum. Ou seja, nós queremos que ele morra, mas nós não podemos matar não, mata tu ele. É isso que eles estão dizendo. Esse homem merece morrer, mas nós não podemos matá-lo, mas nós viemos aqui para você fazer o serviço por nós. É isso que eles estão dizendo. Para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou novamente na sala de julgamento e chamou a Jesus e disse-lhe: é tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: dize estas coisas de ti mesmo, ou foram os outros que contaram de mim? Pilatos respondeu: eu sou um judeu. Eu sou um judeu? A tua própria nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. O que tu dizes? Olha o que Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, então os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Aleluia! Meu reino não é daqui. Jesus foi bem claro em dizer que o reino dele não é deste mundo. Não é deste mundo. Por isso que quando ele vier, ele vai buscar a igreja. E nós estaremos com ele aonde ele vai reinar para sempre. Aonde haverá justiça. Aonde no reino de Deus, de forma efetiva, não haverá mais pranto, mais dor, mais choro, mais sofrimento. Enquanto Jesus não vem, cabe a nós como igreja. A igreja tem a responsabilidade de transmitir a mensagem do Rei de Deus ao mundo. Essa missão só pode ser alcançada a partir do testemunho vivo dos crentes que nasceram de novo em Cristo Jesus. Daqueles que conduzem os ensinamentos da palavra de Deus. Com um estilo de vida que expresse as práticas aprendidas pelo Evangelho. A igreja tem a responsabilidade de transmitir a mensagem de Deus ao mundo. A mensagem do reino de Deus ao mundo. Dizer para as pessoas: arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Eu e você somos cidadãos do reino. Precisamos dizer para as pessoas: existe um reino que você não conhece e que Deus quer te colocar nele. Esse reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade. Esse é o reino de Deus, aonde Jesus reina, aonde ele disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam por mim, mas o meu reino não é daqui. O meu reino não é daqui. Como igreja, nós temos a responsabilidade de transmitir a mensagem do reino através do testemunho vivo do que Cristo fez em nós. Amém? Amém?